Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar então a audição da senhora eurodeputada Marta Temido na qualidade de ex-ministra da Saúde, ao abrigo número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Antes de dar a palavra à senhora eurodeputada e agradecer a sua presença aqui nesta comissão de inquérito, quero dizer-lhe que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com a verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Pergunto primeiro à senhora eurodeputada Marta Temido se quer fazer uma breve introdução. Obrigado, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, antes de mais, ao Sr. Presidente, a todas as senhoras e senhores deputados, membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e queria apenas utilizar a minha intervenção inicial para saudar esta comissão e para referir que não tive qualquer contacto com o caso e penso que isso já ficou demonstrado quer naquilo que são os resultados do trabalho inspectivo realizado pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, quer naquilo que foram as audições que esta Comissão Parlamentar de Inquérito já realizou. Dentro desta limitação, estou à inteira disposição, como sempre o fiz, das senhoras e dos senhores deputados, para contribuir para os esclarecimentos que pretendam. E, naturalmente, com esta nota inicial, fico à disposição para aquilo que entendam colocar-me. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Eurodeputada. Vou dar a palavra ao primeiro grupo parlamentar, que é a Iniciativa Liberal. A Sra. Deputada Joana Cordeiro pode inquirir diretamente a depoente e a depoente pode responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, todos os presentes e, naturalmente, a doutora Marta Temido. Eu compreendo estas palavras que aqui já disse, mas de facto era a Ministra da Saúde à data desta situação, portanto eu vou de qualquer das formas fazer-lhe um conjunto de perguntas e respondo à medida que elas forem feitas. Portanto, quando é que teve conhecimento deste caso das gêmeas? Obrigada, Sra. Deputada. Eu peço só desculpa para uma pergunta prévia. Eu não estou a ver o relógio a andar. Significa que eu não tenho... Sra. Eurodeputada, não há qualquer problema porque Muito bem. Peço desculpa, o tempo de quem está o tempo de quem está a depor não há tempo. Bem, pode demorar o tempo que achar necessário. Obrigado. Peço desculpa, mas então se for necessário interromper-me, por favor. Senhora Deputada, eu tive conhecimento deste caso quando, algures no final de outubro, inícios de novembro de 2023, recebi um contacto de uma senhora jornalista de um canal de televisão, colocando-me, aliás, estava nesta casa, no meu gabinete, quando recebi essa chamada, colocando-me a questão de saber se eu tinha alguma vez ouvido falar de um caso de um tratamento, o medicamento mais caro do mundo, era a referência habitual, que envolvia umas crianças gêmeas. Muito obrigada. E nessa altura, quando recebe esse telefonema, o que é que fez? Ou seja, se tentou obter alguma informação, se pediu algum documento, se falou com alguém para pedir que lhe explicassem o que é que se passou? Pronto, porque diria que quando se recebe uma chamada destas, quando se era Ministra da Saúde à data, que tenha feito alguma coisa para saber o que é que se passou. Muito obrigada, Sra. Deputada. Na verdade, não fiz, na altura, mais do que pensar o que é que poderia estar em causa, por várias ordens de razões. Em primeiro lugar, porque a senhora jornalista me tinha contactado uns dias antes deste telefonema, colocando-me uma questão sobre um outro tema, que se prendia com a questão do acesso indevido de migrantes a cuidados de saúde e, portanto, eu interpretei como uma sequência da peça que vinha sendo desenvolvida. E confesso que respondi à senhora jornalista aquilo que a minha memória me trazia. Tinha uma ideia de várias crianças, porque
quando se fala desta terapêutica, de uma terapêutica especialmente cara, há uma fase inicial, aliás, uma fase inicial que também acontece com perguntas nesta casa sobre como é que está a evoluir, em que nós nos costumamos municiar da informação e, portanto, eu tinha ideia de umas gêmeas e disse, tenho ideia, uma vaga ideia de umas gêmeas, mas o meu distanciamento do caso e a minha total boa-fé foi tanta que continuei na minha atividade. Só depois, quando passou a primeira reportagem, aí me procurei inteirar do que se passava. Muito obrigada. E quando se tentou inteirar do que se passava, o que é que descobriu, o que é que fez, o que é que pediu, que documentos obteve? Muito obrigada mais uma vez, Sra. Deputada. Pedi acesso à documentação administrativa ao Ministério da Saúde, fiz um contacto informal com o Sr. Ministro da Saúde, dizendo que ia exercer esse direito e dirigi-me por escrito à Sra. Chefe de Gabinete do Sr. Ministro da Saúde, invocando a lei do acesso aos documentos administrativos, a eventual necessidade de defesa num qualquer tipo de processo e pedi que me facultassem todos os elementos que existiam no Ministério da Saúde relacionados com a assistência prestada a estas duas crianças. De resto, essa informação, que é tudo o que conheço sobre o caso, foi aquela que depois também remeti a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigada. E em que momento se foi portanto, a pergunta é, em que momento é que soube que existia uma referência ao seu secretário de Estado da Saúde neste processo da marcação da consulta? Ou seja, foi nessas diligências que andou a fazer ou soube depois através da comunicação social? Muito obrigada, Sra. Deputada, mais uma vez. A informação relativamente aos contornos do caso e aos envolvidos no caso foi sendo conhecida pela comunicação social. Os documentos que o Ministério da Saúde forneceu e que constam agora também aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito são documentos muito estritos e muito objetivos. É a carta vinda da pessoa que substituía o chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e que encaminha para a chefe de gabinete da Ministra da Saúde um conjunto de comunicações. São as referidas comunicações com origem na Presidência da República e, no caso, as 6 comunicações e, no caso das crianças, os detalhes dessas comunicações e depois uma folha de registro na Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, um conjunto de trocas de informação entre a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, os serviços de apoio do Ministério da Saúde e um conjunto de entidades, Centro de Informação do Medicamento, Administração Central do Sistema de Saúde e depois, por outra via, um conjunto de documentos relacionados com cartas dirigidas à Secretaria de Estado da Saúde, à Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, algumas também ao Sr. Secretário de Estado da Saúde, pelo Hospital Lisboa Norte, a propósito da necessidade de revisão do financiamento deste medicamento. Penso que é isto. Muito obrigada. Já vou voltar a esse ofício. Quando, então, teve conhecimento que havia uma interferência do ex-secretário de Estado, António Lacerda Salles, na marcação de uma consulta, o que é que fez? O que é que fiz como? Falou com o Dr. António Lacerda Salles para perceber o que é que se passou? Falei com o Dr. António Lacerda Salles. O que é que lhe perguntou? Perdoar-me-ão, mas há aqui 2 níveis. Um primeiro nível, que é o nível de que eu não relato conversas privadas. E o segundo nível é que, como imaginarão, também essas conversas foram mantidas numa fase muito inicial deste processo, das primeiras reportagens, e depois penso que, como é da natureza das coisas, todos nós nos preservamos uns aos outros de trocar informação sobre o tema. Devo dizer-lhe que não contactei ninguém do Ministério, ninguém das pessoas que trabalhavam comigo, para tentar ter mais informação do que aquela que obtive formalmente e canalizei para o processo, por uma preocupação de 2 naturezas. Em primeiro lugar, de não estar a pôr ninguém em causa e, em segundo lugar, de também não estar a contaminar nada do que pudesse estar a ser analisado. Muito obrigada. Mas e foi a doutora Marta Temido que falou com o Dr. António, que teve a iniciativa de falar com o Dr. António Lacerda Salles, ou foi o contrário? Senhora Deputada, eu isso já não lhe posso precisar, mas nós éramos deputados nesta casa no momento em que as reportagens estavam a ser emitidas. Eu
desconhecia, como todos nós desconhecíamos, o que é que viria a ser a reportagem a seguir. E, portanto, é natural que houvesse uma pergunta: como é que está a evoluir, o que é que se estará a passar? A pergunta e as respostas não vão para além disto. O que é que se estará a passar? Eu não vou insistir nesta conversa, mas provavelmente já lá volto. Portanto, confirmo aqui que durante o período em que esteve no Ministério da Saúde não teve qualquer conhecimento desta situação. E confesso que me faz um pouco de confusão. Nós já ouvimos aqui a doutora Carla Silva. Nesta altura, este tratamento era de facto um tratamento, o preço que se falava deste tratamento seria de 2 milhões de euros. Considera que, enquanto Ministra da Saúde, devia ter sabido de toda esta situação? Da dimensão do tratamento? Da dimensão do tratamento e de haver um pedido que vinha, e aqui então volto já ao ofício, ou seja, vem um ofício que é enviado de Belém com esta situação. Entretanto, de facto, o seu secretário de Estado interfere aparentemente na marcação de uma consulta, não é aparentemente, porque nós temos essa confirmação. Acha que devia ter sido consultada neste processo? Senhora Deputada, por alguma razão os ministérios têm equipas e por alguma razão há delegações de competências e os ministros não são infinitos. Nós estamos, se quisermos recuar à data, eu não estou a sacudir água de capote nenhum. Eu estou apenas a dizer o seguinte: quando a primeira criança foi tratada, a bebé Matilde, a menina Matilde, e eu tenho ainda comigo um rascunho dessa época, nesta casa nós fomos perguntados porque é que a menina não estava a ter acesso ao medicamento. Portanto, esta é quase que a primeira vez em que a questão se coloca ao contrário. Nesta casa já se sentaram os senhores ministros da Saúde por não terem facultado o acesso ao medicamento. Portanto, compreenderão também que do lado de quem senta nas cadeiras do Ministério da Saúde a preocupação é do acesso e não a da restrição do acesso. Até porque, em princípio, o acesso responde a problemas de saúde clinicamente diagnosticados e com soluções clinicamente descritas, e o acesso salva vidas, muitas vezes. E, portanto, houve uma fase inicial, ainda com as primeiras 2 crianças, em que eu segui o processo com muito pormenor, mas aqui já estávamos numa fase, digamos assim, compreendo a questão de ser uma despesa muito significativa, compreendo agora o próprio âmbito, o ambiente em que a questão é colocada, mas nada de anormal significa um pedido de um medicamento de 2 milhões de euros num Ministério que tem, e eu fui recuperar os dados desse ano, que tinha nesse ano cerca de 2 mil milhões de euros de despesa de medicamentos. Eu sei que é muito, reconheço que é muito e reconheço que há uma grande preocupação de gestão dos dinheiros públicos. Mas esta é a normalidade dos preços do acesso à indústria farmacêutica. Se me perguntar, nunca discutiram isso sob o ponto de vista do que é que podiam fazer? Sim, sim, aliás, foi um dos temas da nossa presidência portuguesa da União Europeia. Tentar levar a que houvesse mais transparência sobre a formação de preços, sobre aquilo que podemos fazer para baixar preços, para melhorar, interferir com patentes, etc. Mas não é isso que me está a perguntar. Muito obrigada. Pois, exatamente, e não é isso. Eu nem sequer, e da parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, nem sequer nunca pusemos em causa o direito de acesso ao medicamento, nem valores, nem é isso que eu lhe estou a perguntar. O que eu lhe estou a perguntar é que aquilo que nós sabemos é que há 2 crianças que acabaram por ter um acesso facilitado porque tinham os contactos certos. Portanto, e aqui é isto que devia ser responsabilidade do Ministério da Saúde, garantir que todos os cidadãos tenham acesso equitativo a cuidados de saúde. Portanto, todas as suas palavras eu concordo com elas, são bonitas, mas houve aqui um acesso indevido numa referência para uma consulta, porque a verdade é que elas não estavam a conseguir esta consulta e eu nem sequer estou a dizer que não tinham direito a elas. Eu espero é que o Serviço Nacional de Saúde de facto funcione mais rápido para que não seja preciso nenhum tipo de cunhas para aceder ao Serviço Nacional de Saúde. O que eu lhe pergunto é se foi isto que se passou no seu Ministério, e custa-me um pouco a perceber como é que a Ministra da Saúde não tem conhecimento disto. Senhora Deputada, uma vez mais, as crianças não tiveram um acesso facilitado. O processo pode hoje estar a ser questionado sobre
aquilo que envolveu. Mas as crianças tiveram o acesso que tinham que ter. Aliás... A consulta foi marcada a pedido do secretário de Estado. Se as crianças aparecessem na urgência, pois não apareceram. Mas isso é o trabalho dos senhores deputados avaliarem. Eu sobre isso não posso dizer nada. Muito bem, mas eu como compreenderão, sobre isso não vou fazer referências. O que tenho que dizer é acesso facilitado. As crianças tiveram o acesso que tinham que ter, tiveram o tratamento que tinham que ter e tiveram-no ao mesmo tempo que uma outra criança que estava também em espera. Essa é a missão principal do Ministério da Saúde. Outras dimensões que eu compreendo que possam estar em cima da mesa são missão de outras entidades. Obrigada. Doutora Marta Temido, eu novamente compreendo isso tudo. O que está aqui em causa, novamente, não é se as crianças tinham ou não direito a acesso. O que está aqui em causa é que o Secretário de Estado da Saúde interferiu na marcação de uma consulta. E, portanto, vou fazer a pergunta de outra forma. Acha que um Secretário de Estado da Saúde, ou um Ministro da Saúde, ou qualquer membro do gabinete, deve ligar para um hospital a pedir para marcar uma consulta? Senhora deputada, eu não tenho que achar nada. A única coisa que lhe posso dizer é, eu não tive nenhum contacto com esse processo. Os documentos que entraram pelas vias que já aqui foram muitas vezes referidas, foram encaminhados no sentido de sinalizar o caso. E houve uma resposta do Infarmed, inclusivamente do Centro de Informação ao Medicamento, ao pai ou à mãe das crianças, que explicava qual era o processo. O processo era um médico ver as crianças, determinar se havia ou não havia necessidade de marcação de medicação e prosseguir o tratamento. Os demais aspectos eu compreendo que sejam a vossa função, mas ultrapassam a minha capacidade de fazer qualquer referência, porque não vou emitir juízos de valor. Muito obrigada. Pois, e de certa forma é exatamente isso que eu lhe estou a pedir, porque eu preciso de saber se a nossa administração pública olha para este tipo de acessos facilitados por um secretário de Estado de uma forma errada ou de uma forma certa, porque aqui é um caso, nós não sabemos quantos casos existem, e nós já ouvimos aqui, e ouvimos o Dr. Lacerda Salles dizer, do pouco que disse, que havia muitos pedidos, a Presidência da República dizer que havia muitos pedidos, que alguns telefonavam, outros não, portanto... E eu já disse aqui nesta comissão de inquérito que me parece que, de facto, há pessoas que têm sorte, porque aquelas pessoas que têm sorte de ter um contacto do Secretário de Estado ou de, por acaso, ter o e-mail direto do Sr. Presidente da República, acabam por ter um acesso mais facilitado, porque a doutora Marta Temido pode falar do Infarmed, pode falar disso tudo. Nós não discutimos nada disso, e tanto na audição aqui do Infarmed, não há nada que indique que na parte clínica, digamos assim, do acesso ao tratamento, que há aqui algum acesso indevido. Agora, há de facto um acesso indevido a uma consulta que foi marcada a pedido de um secretário de Estado. E eu preciso de saber se alguém que foi Ministro da Saúde acha isto errado ou não. Senhora Deputada, a sua pergunta inicial era se a nossa administração pública olha ou não para as pessoas de uma forma discricionária. A minha experiência é que não olha. Se me pergunta se um pedido deste tipo, vindo de outra pessoa, como as 5 outras que acompanhavam, aliás, as 4 outras que acompanhavam, porque como era uma instituição, teve ou não teve também um tratamento, eu diria que sim. E, portanto, não é uma discricionariedade, é um acompanhamento daquilo que é sinalizado, como aliás nós como deputados também recebemos chamadas de atenção para determinados aspectos e eu devo confessar-vos que depois deste caso me interroguei sobre qual era o tratamento que lhes devíamos dar, dilatar, ignorar, responder às pessoas isto não é nada comigo e não me faço esta pergunta porque provavelmente se eu lhe tentar responder ainda me vou meter em sarilhos ou tentar encaminhar. E acho que o objetivo é tentar encaminhar, não passando à frente de ninguém, não maculando minimamente o processo. Eu pessoalmente nunca o fiz. Muito obrigada. Doutora Marta Temido, acha errado ou não acha errado aquilo que o Dr. António Lacerda Salles fez? Senhora Deputada, eu não sei o que é que o Dr. António Lacerda Salles fez.
Nós ouvimos a audição da doutora Carla Silva aqui no Parlamento, que disse que, a pedido do Dr. António Lacerda Salles, contactou o Dr. Nuno Rebelo de Sousa para pedir os dados das crianças e depois ligou para o Hospital de Santa Maria, a pedido do Secretário de Estado da Saúde, para que marcassem a consulta para as crianças. Isto é errado ou não é errado? Senhora Deputada, há uma coisa que lhe posso dizer sobre a audição da então Secretária do Gabinete do Secretário de Estado, da Dona Carla Silva. Nós nunca podemos deixar cair as nossas equipas. Eu compreendo a questão da solidariedade em cadeia e sempre me pautei por ela. Aliás, por isso me demiti como me demiti. Relativamente à avaliação específica da questão que me coloca, eu não vou emitir um juízo de valor. Mesmo que eu tenha, guardo para mim. Mas não é isso que está aqui em causa. Eu acho que, de certa forma, as suas palavras... Senhora Deputada, depois vai vou ter mesmo que terminar. ia só agradecer. Acho que as suas palavras agora foram, na minha opinião, isto é a minha, esclarecedoras neste sentido, e agradeço a informação que aqui nos deu. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Eurodeputada Marta Temido. Se quiser, pode deixar sempre o seu microfone ligado, desde que tenhamos cuidado com os restantes. Vou dar agora a palavra ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Joana Mortágua tem a palavra. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, doutora Marta Temido. O ofício da Presidência da República, onde se fazia referência à situação clínica das gêmeas, foi enviado para o Gabinete do Primeiro-Ministro e depois do Gabinete do Primeiro-Ministro reencaminhado para o Gabinete da Ministra da Saúde. A AIGAS disse que o ofício nunca chegou ao Gabinete da Ministra da Saúde e, pelos vistos, nem do Secretário de Estado, porque nem o Secretário de Estado nem a Ministra disseram ter tido conhecimento deste caso por via da Presidência da República. Portanto, o que eu gostava de perguntar é se é habitual que os ofícios da Casa Civil não chegarem ao destinatário quando vêm reencaminhados do Gabinete do Primeiro-Ministro para o Gabinete da Ministra da Saúde. Ou o que é que aconteceu aqui para esse ofício não ter chegado ao destinatário? Ou à destinatária, neste caso. Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua. Normalmente, os ofícios são presentes ao seu destinatário, mas a quantidade de reencaminhamentos de ofícios, quer através do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, vindos da Presidência da República, quer diretamente chegados ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro de outras fontes e também enviados para o Ministério, e a quantidade de expediente com a qual o Ministério se confronta, poderá e terá sido o caso, ter levado a que o encaminhamento saltasse um passo. Na verdade, aquilo que a senhora chefe de gabinete, se tivesse tido conhecimento do ofício, admito eu, teria feito, era fazer o circuito que os documentos na realidade tiveram. O envio, eventualmente, para o Centro Hospitalar de Lisboa Central, porque é esse o hospital que é mencionado nos documentos e não o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, para o Infarmed e para a CSS, nas suas várias vertentes. E, portanto, é o que lhe posso dizer, que terá havido aqui uma falha no encaminhamento, que o procedimento terá sido desencadeado antes de alguém dizer faça-se assim ou faça-se assado. Se me pergunta qual é a explicação que aponta para isso, é uma rotina que já está de tal forma interiorizada, que é o encaminhamento deste tipo de comunicações para os seus destinatários finais, que terá sido isto que aconteceu. Muito obrigada. O circuito acabou por passar pela Secretaria-Geral e não pelo gabinete da Senhora Ministra da Saúde. Portanto, a minha pergunta é se esse é o circuito normal, é vir do gabinete do Primeiro-Ministro e acabar na Secretaria-Geral sem passar quando há e-mails que estão de facto destinados ou têm como destinatário o gabinete da Ministra da Saúde. Não é o circuito normal e penso que isto não foram e-mails, que isto foram comunicações mesmo em suporte de papel. Nós estamos todos no mesmo edifício, talvez, isso é uma coisa que eu nunca ouvi referida aqui nestas audições e que me permitiria salientar porque a questão logística, que poderia poderia ser absolutamente indiferente, aqui tem
tem um significado, ou seja, há uma portaria no Ministério da Saúde, a partir da portaria há um setor de expediente do Ministério e depois há no primeiro piso uma Secretaria-Geral. Eu não lhe consigo explicar, não tenho uma boa explicação para lhe dar sobre porque é que esta tramitação foi feita pela Secretaria-Geral e não pela chefe de gabinete, voltando para baixo para o setor de apoio e voltando a sair, mas a verdade é que aconteceu e tudo está certo no encaminhamento que foi feito, diria eu. E, para além deste ofício, houve algum outro contacto da Casa Civil, do chefe da Casa Civil, do assessor do Presidente da República para a Saúde ou da assessora para os assuntos sociais, do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, algum outro contacto com o seu gabinete sobre este assunto? Que seja do meu conhecimento, absolutamente negativo. Comigo, que é quem posso falar, absolutamente negativo. De qualquer forma, é certo que o Secretário de Estado soube deste assunto e não foi pela Casa Civil da Presidência da República, pelo que nós sabemos hoje foi diretamente pelo Dr. Nuno Rebelo de Sousa e não só soube do assunto, como decidiu inteirar-se pessoalmente dele e dar orientações para haver seguimento no caso. Na altura, o Sr. Secretário de Estado não comentou o assunto consigo e dentro dos poderes e das competências, o Secretário de Estado tinha autonomia para receber um pedido diretamente do Dr. Nuno Rebelo de Sousa e interceder diretamente sobre esse pedido? Senhora Deputada, não tenho memória nenhuma de alguma vez, como disse, desde o início, não tenho memória nenhuma de alguma vez ter tido contacto com este caso. Contacto com este caso, da forma como ele está descrito, não tive de certeza absoluta, é o que lhe posso dizer. Relativamente à questão da autonomia dos senhores secretários de Estado e dos gabinetes, nós estamos todos, funcionamos, pelo menos enquanto fui Ministra da Saúde, funcionávamos num sistema em que cada um tinha as suas áreas de intervenção e nos juntávamos para partilhar áreas transversais e mensagens de coordenação política. Portanto, a senhora Secretária de Estado, adjunta da Saúde, que na altura acompanhava determinadas áreas, acompanhava essas áreas e geria-as inteiramente, exceto quando havia dificuldades, e o Sr. Secretário de Estado da Saúde fazia a mesma coisa. De outra forma, nós não conseguiríamos dar conta do recado. Diz que não teve contacto neste caso na forma como está descrito. Teve em qualquer outra forma? Ó, Sra. Deputada, eu se quiser ser absolutamente honesta nesta casa, eu não lhe posso dizer... Tenho que dizer que é daquilo que me recordo. Se eu alguma vez ouvi falar de umas gêmeas, eu já lhes disse que sim. Se alguma vez alguém me disse há uma pessoa que está a interferir por um tratamento e vamos ter uma iniciativa de... Não! Quer dizer, eu, mais transparente e contra os conselhos, eu não posso ser. Estou a dizer aquilo que me recordo. O caso já tem 4 anos. Recordo-me dos nomes das crianças e é isto. A doutora Marta Temido, antes de ser Ministra, foi também administradora hospitalar. Este procedimento é um procedimento legal para se marcar uma consulta, haver diretamente um contacto do Ministério junto do hospital. Pergunto-lhe também se é habitual haver nos processos clínicos uma referência a que determinada consulta foi marcada a pedido de um governante, no caso um secretário de Estado, e o que é que justifica que um processo clínico tenha uma nota a dizer que a consulta foi marcada a pedido do secretário de Estado, se isso não identifica desconforto por parte dos médicos que fizeram a consulta ou que trataram do caso. Senhora Deputada, a menção não é comum, evidentemente. Aliás, nós frequentemente nos queixamos da omissão de registros nos processos, nunca do seu excesso. Relativamente à circunstância de uma consulta poder ser marcada sem ser pelo circuito absolutamente normal, há circunstâncias em que isso acontece, até pela entrada na urgência, digamos assim, portanto a pessoa vai à urgência e depois é encaminhada para uma consulta, mas a pessoa já está dentro do sistema e, portanto, tudo aquilo que
é o normal, é aquilo que está dentro já do sistema e em que a pessoa entrou pelo seu médico de família. Tudo o resto não é o normal. Ou seja, pedidos de consulta que vêm de gabinetes do Ministério da Saúde não são normais. Pedidos de consulta de gabinetes não são normais. Uma informação, um reencaminhamento de um conjunto de expediente associado a uma falta de atendimento a um utente poderá levar da parte da instituição à proatividade de ver o que é que aconteceu àquele utente. Acho que é para isso que, na origem, se espoleta o processo. Mas, respondendo à sua pergunta e apenas à sua pergunta, não é o circuito normal. A informação que nós temos é de que, desde o início desta cadeia, o pedido, aliás, com origem em Dr. Nuno Rebelo de Sousa, nunca foi para esclarecimentos, para obtenção de informação sobre como é que se entraria no SNS. O pedido, desde a origem, sempre foi para uma consulta. Era isso, uma consulta específica para obter um medicamento específico. Foi sempre esse o processo, foi sempre essa a vontade que foi demonstrada. Aliás, foi por isso que se abandonaram outras vias que podiam ter sido vias possíveis. E, portanto, a sair alguma orientação do gabinete do Dr. Lacerda Salles, que nós já sabemos interferiu diretamente ou se interessou pessoalmente por este caso, seria um pedido de consulta diretamente e não apenas um reencaminhamento de um expediente. E nesse caso, este não seria um procedimento legal de um pedido de consulta, correto? Eu penso que já o disse anteriormente, o último e primeiro garante do acesso é sempre o clínico que vai acompanhar o caso. E, portanto, o clínico que pegou no caso foi, na minha perspectiva, o responsável pelo tratamento e pelo seu encaminhamento. Mesmo que tenha havido, na minha perspectiva, uma ação da parte do gabinete da Secretaria de Estado. O Dr. Lacerda Salles é conhecido por ser um homem solidário, pelo menos é essa a perspectiva que muita gente relata sobre isso. Era comum o Dr. Lacerda Salles envolver-se em casos concretos que chegavam ao gabinete, em pedidos de ajuda, em que o Sr. Secretário de Estado se envolvesse diretamente? Sra. Deputada, lembro-me pelo menos duas situações. Uma, aqui nesta Assembleia, numa comemoração em que alguém se sentiu mal e todos olhámos à volta e o Dr. António Lacerda Salles já estava com a pessoa, e uma outra à porta do meu Ministério da Saúde em que houve um acidente de viação e o Dr. António Lacerda Salles também já estava na rua. Uma última pergunta tem a ver com o custo do medicamento. Gostava de perceber como é que foi desenhado o financiamento do medicamento, já que é raro, e tendo em conta o seu preço, como é que funcionava o financiamento adicional no orçamento dos hospitais? E como é que decorreu este contacto entre o Hospital Santa Maria e o Ministério a partir do momento em que se decidiu atribuir este medicamento às duas crianças? Ou seja, o hospital integra o preço do medicamento e é da sua autonomia integrar, fazer essa compra, tem que pedir autorização ao Governo, ao Ministério da Saúde, não tem que pedir autorização, tem que dar nota de que vai adquirir o medicamento, não tem que dar nota, isso corresponde a um financiamento extra para o hospital, não corresponde, como é que é feita como é que é feita o procedimento para o financiamento do medicamento ao Santa Maria, porque é o único hospital que está em causa aqui. Está em causa aqui, que prescreve este medicamento. Ao mesmo tempo que estes casos se passavam no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, e ainda anteontem o Sr. Presidente do Infarmed descrevia essa situação, outros pedidos iam acontecendo noutros hospitais, designadamente no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. E, portanto, todos os hospitais que tinham este tipo de doentes se iriam confrontar com a questão do financiamento.
Tendo o orçamento do hospital sido definido no momento anterior à introdução desta inovação, é evidente que o orçamento do hospital não acomodava no seu volume de previsão de despesa esta necessidade. E aquilo que o Hospital de Santa Maria, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, várias vezes coloca é como é que vamos resolver isto. E coloca essa questão diversas vezes ao gabinete da Sra. Secretária de Estado Adjunta da Saúde e há contactos com a CSS e com o Infarmed. Entra-se depois numa fase em que, e os documentos que eu enviei aqui para a Assembleia da República terminam exatamente com esse processo, em que se decide ter um programa de financiamento específico. Todavia, como também ficou claro, e não tendo eu mais informação do que aquela que para aqui enviei, o Sr. Presidente do Infarmed deu nota de que provavelmente este medicamento ainda estava numa fase de programa de acesso precoce. E isso significa repartição de encargos com a companhia que é responsável, que é distinta daquilo que é a assunção integral do encargo pelo fármaco. Uma coisa é, nós sabemos, o medicamento estava ainda numa fase anterior àquilo que era a sua utilização generalizada. Aliás, face àquilo que tínhamos em mãos, teria sempre uma avaliação específica e um acesso específico. E, portanto, o que lhe posso dizer é que, no momento inicial da elaboração do orçamento para o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, este medicamento não estaria previsto. A partir do momento em que há 2 crianças que são tratadas com ele em julho, as primeiras crianças a ter acesso, isso coloca um problema de equilíbrio orçamental ao hospital. E é isso que o hospital relata. E é isso que está nas cartas que são trocadas entre o hospital e o Ministério da Saúde. Só no final do ano subsequente é que houve uma resposta e um enquadramento para a situação. Obrigado, Sra. Eurodeputada Marta Temido. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maio, do Grupo Parlamentar do PCP. Pode inquirir diretamente a depoente pode responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que seria desnecessário e que está ciente qual é a posição do PCP, desde logo quanto à necessidade de garantir o acesso de todos às melhores técnicas e terapêuticas possíveis, desde que com resultados e com vantagem comprovada e com segurança. E que também temos a perfeita consciência de que este é mais um caso em que se comprova a importância decisiva do Serviço Nacional de Saúde. Creio que também já terá nota de que, para nós, o que está em causa neste caso, ou na origem deste caso, prende-se muito diretamente com o preço obsceno que este medicamento tinha à época e continua a ter. Ora, tendo em conta justamente a experiência na área da gestão hospitalar e dos serviços de saúde, mas também a experiência governativa que possui, a pergunta impõe-se porque é que este medicamento atinge este valor, e estamos a falar, enfim, de pouco menos de 2 milhões de euros, com ou sem IVA, conforme quisermos fazer as contas. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Eu não sou perita na área do medicamento e também por isso nunca acompanhei esta área enquanto Ministra da Saúde. Certamente outros muito melhor do que eu lhe poderiam responder. De qualquer forma, a percepção que temos e a experiência que temos nesta área é alguma. E vai exatamente no sentido, e penso que politicamente a Comissão Parlamentar da Saúde desta Casa tentou várias vezes trabalhar nessa área e trazer a discussão para essa área. Nós temos necessidade de maior transparência sobre a formação dos preços dos medicamentos. Quando digo nós, não é nós país, é nós, mundo ocidental, que tem acesso em primeira linha a um conjunto de tecnologias. É evidente que, do outro lado, o argumento é sempre o argumento da inovação e dos custos da inovação e dos longos anos que a inovação tem por trás. Se nós pegarmos no exemplo das vacinas da Covid, nós podemos facilmente perceber que aquela inovação, aquela tecnologia que permitiu que em poucos meses tivesse uma vacina disponível no mercado, de facto não surgiu naqueles poucos meses, resultou de um trabalho que vinha sendo feito muito tempo anteriormente por muita gente, muitos anos.
São aspectos sensíveis, são aspectos importantes, são aspectos que não estão resolvidos e são aspectos que, relativamente aos quais eu julgo que nós temos todos que nos continuar a bater, porque, só para termos uma ideia muito objetiva, no ano em que estamos a falar, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, em termos de despesa, valia 11,4 mil milhões de euros. Desses 11,4 mil milhões de euros, 1,6 mil milhões de euros eram medicamentos de dispensa hospitalar, dados em hospitais. Fora aquilo que são os produtos vendidos nas farmácias de oficina e relativamente aos quais o Estado entra com comparticipações, que era quase outro tanto. Portanto, estamos aqui a falar de mais de 20%, bem mais de 20%, quase 25%, 27% daquilo que é a despesa do Serviço Nacional de Saúde. É um tema complexo, a inovação salva vidas, a inovação é muito importante também para a economia, mas tem estes aspectos sobre os quais certamente todos gostaríamos de ter mais informação. Muito obrigada. Eu seria tentado a concluir que a Sra. Doutora também crê que a formação dos custos dos medicamentos, inclusivamente quanto ao investimento, ao volume de investimento feito pela própria empresa, não é suficientemente clara nem transparente. Aliás, referiu na intervenção anterior a palavra transparência, não é? E também não é escrutinável. Mas já agora gostava de fazer um comentário em relação à resposta à pergunta anterior relativamente ao que aconteceu com a Covid. Sabe também, ou melhor do que eu, quanto é que os Estados e a União Europeia investiram eles próprios nesse processo. Mas nós não sabemos, não é dito, quanto é que a indústria farmacêutica investe no desenvolvimento desta ou daquela molécula. Pois não. Senhor Deputado, é uma matéria relativamente à qual, neste momento, há uma grande preocupação ao nível, extrapolando aqui completamente o papel em que me encontro, da União Europeia e de vários Ministérios da Saúde, e relativamente à qual se tem tentado fazer um trabalho de progresso no sentido da obtenção de maior transparência sobre os preços e da avaliação de tecnologias da saúde. Mas é, sem dúvida, um tema complicado. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu, na decorrência, gostaria de que nos explicasse um pouco mais no exercício das funções governativas que desempenhou, que discussão promoveu, que medidas tomou, seja de natureza legislativa, seja de natureza administrativa, com vista justamente a garantir uma maior transparência na formação dos preços e na razoabilidade dos preços que o próprio Estado paga, como foi o caso, à indústria farmacêutica, no sentido de que esta não abuse da posição de privilégio que tem, impondo muitas vezes contratos que eu receio serem verdadeiramente leoninos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Esta é uma matéria na qual a ação de um país é relativamente limitada. É uma área relativamente à qual só uma ação concertada poderá trazer algum resultado. Daí que, ao nível da União Europeia, esta área seja uma daquelas que foi priorizada, designadamente quando Portugal assumiu a presidência da União Europeia no período 2021, primeiro semestre, e que era um tema que já vinha sendo cuidado desde diversos anos antes e que esteve também presente na presidência alemã que nos antecedeu à frente do trio e que prosseguiu na presidência eslovena que nos sucedeu. Gostava apenas de lhe dizer que nessa altura foi possível, por exemplo, aprovar, e isso não foi um trabalho do Ministério da Saúde em exclusivo, foi muito um trabalho também das agências reguladoras, concretamente do Infarmed, que teve um papel muito importante no apoio técnico a essa aprovação, o Regulamento de Avaliação de Tecnologias da Saúde, que está agora em fase de implementação e que permitirá que a partir de 2025 nós tenhamos maior uniformidade naquilo que
quando estiver em pleno funcionamento, maior uniformidade naquilo que é a avaliação de tecnologias da saúde no espaço da União Europeia. Mas isso não responde à questão da formação dos preços. Essa continua a ser uma reivindicação que continua na agenda, que está na agenda política que acompanhamos noutras sedes, mas isso já são, de facto, outras dimensões desta problemática. Sem dúvida que é um dos aspectos que tem de ser melhorado a bem da confiança dos cidadãos naquilo que é o trabalho de uma indústria que é relevantíssima, que é a indústria farmacêutica. Podemos então concluir que a legislação em vigor em Portugal, nomeadamente o Decreto-Lei 97/2015, o Decreto-Lei 115/2017 e a Portaria 391/2019, pouco ou nada ajudam à transparência quanto à formação dos preços dos medicamentos. Sr. Deputado, eu tenho que lhe dizer que não sei de memória nenhum dos diplomas que refere. Eu estou obrigada a falar com verdade nesta comissão e... O seu microfone, por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Vou dar-lhe uma novidade, é que nenhum dos 3 diplomas que referi, nem a portaria, de facto, contribuem para o que quer que seja de transparência. Já agora, eu vou terminar, porque, de facto, já nos ajudou bastante, mas com uma pergunta. Tendo sido a senhora doutora Ministra, por que razão os contratos entre o Estado, que são celebrados pelo Infarmed, e as companhias farmacêuticas, contêm cláusulas de confidencialidade relativamente ao preço do medicamento ajustado? Eu pergunto isto porque, se calhar, faz algum sentido que sejam muito mais transparentes e públicas estas. Se repare, eu ainda há bocadinho estava aqui a consultar uma série de informações sobre o mercado internacional de mercadorias e sei dizer-lhe ao segundo qual é a cotação do urânio, do ouro, das batatas ou do milho. Porque é que os cidadãos não podem saber quanto é que custa, qual é a cotação de uma ou outra substância que se destina a tratamento humano? Porque é que não podem saber da mesma maneira? Não lhe causa perplexidade? Muito obrigado. Causa-me desconforto, mas quando nós queremos comprar um produto que apenas uma entidade tem, ou aceitamos ou não aceitamos. E coloque-se o Sr. Deputado no lugar de um Ministro da Saúde que precisa de aceder a vacinas e que sabe que aquelas vacinas são essenciais para uma resposta a uma situação pandémica. Assinava ou não assinava o contrato? Doutora, se coloca, eu bem sei que não é a intenção, bem sei que não é, nem poderia, não é? Mas se coloca a questão no plano do que eu chamaria, à falta de melhor, uma chantagem que a indústria exerce sobre os Estados, então sim, é bom que nos apressemos todos a tornar transparente e justa a formação dos preços, porque senão estamos numa situação em que os governos estão literalmente capturados pelo interesse das empresas. Interesse esse que não é, digamos, claramente justificado e fundamentado. Pelo menos que esteja ao alcance até de nós, decisores políticos. Se me permite só uma nota, compreendo o desconforto, acho que é um caminho que se tem que fazer, mas também há questões comerciais, gostemos ou não, que as empresas invocam para aquilo que é a sua reserva. Penso que a melhor forma é mesmo trabalhar este tema ao nível daquilo que é a legislação europeia para tentarmos ter algum ganho efetivo. Muito obrigada. Sr. Deputado, penso que já terminou, certo? Só a propósito da legislação europeia e dos esforços europeus, só uma pergunta muito curta. Naturalmente, com as reservas que temos à transferência da soberania nacional para outras esferas. Mas com esta ressalva, perguntar-lhe porquê é que a declaração de La Valeta não avançou como era esperado? Não lhe sei dizer. O que lhe posso dizer é que Portugal esteve desde o início muitíssimo empenhado
no processo de La Valeta. Aliás, uma vez mais, não fui eu, foi o meu antecessor, Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que tudo fez com um conjunto de pequenos países no sentido do processo de La Valeta, que tem a ver exatamente com o acesso e com a transparência do acesso aos medicamentos, pudesse avançar. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Eurodeputada Marta Temido. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Pode inquirir diretamente e a Sra. Eurodeputada pode responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Sra. Eurodeputada. Eu vou ser muito sintético porque, na verdade, várias das perguntas que eu tinha já foram colocadas e vou aproveitar para desenvolver essas perguntas atendendo àquilo que foram as respostas. Porque aquilo que nos interessa, no fundo, são perguntas muito básicas de ses, quandos e comos. Portanto, a pergunta do quando e como teve conhecimento deste caso já foi respondida e, na sequência disso, a senhora Eurodeputada respondeu que fez uma averiguação interna, ou que tentou perceber, não sei se averiguação será a palavra exata, até porque é precisamente essa a minha questão. No fundo, o que é que tentou perceber, o que é que perguntou, a quem perguntou, e pergunto isto porque, em resposta à deputada Joana Mortágua, dizia que não teve conhecimento de qualquer pedido feito diretamente ao Ministério, seja por outra instituição, seja por pessoas individuais, no caso Nuno Rebelo de Sousa. Portanto, a minha pergunta é que tipo de averiguação fez para perceber melhor o caso quando teve conhecimento do mesmo por parte da Comunicação Social? Muito obrigada, Sr. Deputado. Quando tive conhecimento do caso pela Comunicação Social, enviei um ofício que tenho aqui ao Gabinete do Sr. Ministro da Saúde, solicitando pedido de acesso a documentos administrativos. E nesse documento pedia acesso a todos os documentos administrativos que possam ter relação com a assistência clínica prestada às gêmeas Maite, Lorena Martins Assad, doentes de atrofia muscular espinhal. E a resposta que me foi dada, este ofício foi enviado a 8/11, e a resposta que me foi dada, e portanto a reportagem inicial relativamente a este caso foi de 3/11, e os ofícios de resposta do Ministério da Saúde têm data, vieram eletronicamente, têm data de 8/11 também. E, portanto, nessa resposta não é levantado qualquer tipo de problema ou não fica... Sentiu, na altura, esclarecimento completo para aquilo que tinham sido as suas questões ou achou que ficou ainda algo que poderia ter sido esclarecido? O ofício de resposta fornece um conjunto de elementos administrativos. Não houve nenhum contacto pelas razões que expus no início da minha intervenção, eu não quis nunca passar uma determinada barreira, achei que não o devia fazer, nem era correto, nem trazia nenhuma vantagem. Eu nunca contactei pessoalmente, nenhuma das pessoas que poderiam trazer informação sobre o processo. Por isso, estou sempre presa a este conjunto de documentos que me forneceram e que trazem alguma informação, mas que é uma informação naturalmente limitada. São as cartas, limitada, mas ainda assim que foi importante para percebermos algumas origens do processo antes de chegarmos aqui. As cartas, os ofícios da Presidência da República, os documentos complementares, o encaminhamento que toda essa correspondência teve e os pedidos de revisão do modelo de financiamento vindo do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Muito bem, muito obrigado. Disse também há pouco a senhora deputada que não havia, por norma, pedidos feitos diretamente, peço desculpa se as palavras exatas não foram estas, mas uma transmissão de documentos e de casos de um local para o outro, e a minha pergunta é se existe um protocolo estabelecido para esta troca de informações e, se não existe, se acha, como a antiga Ministra, que deveria existir para, pelo menos, haver mais transparência e clareza neste tipo de casos. Acredito que depois de todos estes acontecimentos haja uma necessidade de retirar lições e fazer uma aprendizagem e provavelmente esse protocolo virá a ser estabelecido. Não existia, que seja do meu conhecimento, também lhe confesso as minhas limitações de conhecimento sobre a tramitação administrativa, mas que eu saiba não existia. Os documentos dão entrada e vão trazendo todo o histórico agarrado à medida que vão passando ou várias unidades ou várias instituições e cada um vai juntando aquilo que são as suas informações sobre um determinado caso que normalmente termina com a resposta, se é que ela existe, ao interessado. Muito obrigado. Da parte do LIVRE é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Eurodeputada. Neste momento vou passar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Podem inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Marta Temido, boa tarde. Muito obrigado pelos esclarecimentos que já deu. Não há, de facto, muito mais coisas a perguntar, mas há aqui uma que, de facto, ainda não foi falada. A certa altura, num canal de televisão, o Dr. Levi Gomes fez uma declaração dizendo que teria havido contactos do Ministério, incluindo a Secretária da Estrutura enquanto Ministra. Não sei se viu esta declaração e se alguma vez falou com a sua Secretária à época para saber se isto corresponde à verdade ou não. Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Vi a declaração, vi várias vezes todas as peças, como imaginarão. São perturbadoras. Ouvi essas declarações, nunca perguntei a nenhuma das minhas secretárias se tinha feito alguma coisa ou não. Não tenho esse conhecimento. Não tenho esse conhecimento e tenho a certeza que, se isso tivesse acontecido, me teria sido dada informação. É o que lhe posso dizer sobre essa declaração. Pois eu ia perguntar isso exatamente, porque seria estranho que houvesse um envolvimento e que a estrutura nem se apercebesse, mas poderia ser por qualquer outra razão. Interessa-nos aqui porque o objeto dos inquéritos parlamentares é apurarmos responsabilidades na gestão do Estado e dos recursos públicos. Algo que é relevante, nós já tivemos a oportunidade de perguntar ao Sr. ex-Primeiro-Ministro. Nós perguntámos diretamente ao Sr. ex-Primeiro-Ministro se podia garantir que, durante o período em que foi Primeiro-Ministro, o Estado português não tinha sido lesado, tendo pago um tratamento. Na altura até perguntámos pelo valor e já nos apercebemos das audições que fizemos que o valor será inferior àquele que normalmente é dito, mas ainda assim é um valor significativo, que o Estado português poderá ter sido lesado ao assegurar o pagamento desse tratamento, uma vez que quem o recebeu podia ter uma apólice de seguro que cobrisse um tratamento, adequado ou não, isso já seriam critérios clínicos, mas que terá o Estado português pago um tratamento que poderia de outra forma não ter pago se tivesse acautelado disso mesmo e se tivesse tomado medidas para se acautelar. O que disse o ex-Primeiro-Ministro na resposta ao grupo parlamentar do CDS foi que só os tribunais e esta Comissão Parlamentar de Inquérito é que poderão apurar definitivamente isso. Como nós estamos na Comissão de Inquérito, que foi um dos espaços para os quais o Sr. ex-Primeiro-Ministro remeteu esse esclarecimento, eu ia perguntar à Sra. Se está em condições de nos assegurar que o Estado português, enquanto foi Ministra da Saúde, que coincide com o período, com uma parte do período em que o Sr. Primeiro-Ministro exerceu funções, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa exerceu funções enquanto tal, se pode assegurar que o Estado português não foi lesado e que de facto não pagou um tratamento que podia não ter pago. Não porque as pessoas não tivessem direito, mas porque teriam outra forma de cobrir o custo desse tratamento, só para esclarecer. Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida, mais uma vez pela questão, que não é simples, porque exigiria conhecer um conjunto de aspectos que ainda não estão totalmente explicitados e que me ultrapassam. Mas eu diria o seguinte, qualquer cidadão português que utilize o Serviço Nacional de Saúde e que seja também beneficiário de um seguro de saúde, pode apresentar-se quer no Serviço Nacional de Saúde, quer numa entidade que seja prestadora de cuidados e que tenha um acordo com esse seguro. Se nós admitirmos que esta situação é de alguma forma paralela, estas crianças sempre teriam acesso e, portanto, teriam, digamos assim, o direito de utilizar, tinham o direito de utilizar o Serviço Nacional de Saúde ou o seu seguro. Tenho ouvido muitas vezes dizer que há necessidade de alterar algum do enquadramento relativamente a este tema, não digo que não seja assim, mas penso que a circunstância de estarmos perante nacionais que tinham direito de acesso, independentemente de poderem ter cobertura ou não por outra via complementar de que beneficiassem, levará a dizer que sempre teria esta despesa que ser suportada pelo SNS. Ainda relativamente às respostas e nos 30 segundos que faltam, do ex-Primeiro-Ministro António Costa,
Disse também, relativamente à responsabilidade dos membros do Governo, e eu quero citar ipsis verbis, os membros do Governo são politicamente responsáveis pelos seus atos e omissões e, consoante a situação concreta, por atos e omissões de quem está sob sua direção ou tutela. O que eu queria perguntar também aqui, muito claramente, é se a senhora considera que poderá ter havido atos, nós já percebemos que à partida não, mas alguma omissão relativamente àquilo que foi a atuação da senhora enquanto Ministra ou àquilo que hoje sabe que foi a atuação de pessoas que estavam sob sua orientação, tutela ou cadeia hierárquica, se poderá ter havido alguma omissão pela qual sinta alguma responsabilidade, e vou ser concreto, designadamente, sabendo-se o que se sabe hoje da atuação do Dr. Lacerda Salles, e já aqui foi dito, não estão em causa as características pessoais e a generosidade do Dr. Lacerda Salles, está o exercício de funções. Se sente alguma responsabilidade no caso de poder alguém que estava na sua cadeia hierárquica ter praticado atos, designadamente a marcação de uma consulta no SNS, para a qual eu penso, e depreendi das palavras que já disse aqui hoje, que entendo que não seria competência de um membro do Governo fazer diligências nesse sentido diretamente, a não ser que, como já disse também, tivesse havido uma omissão de cuidado por parte do Sistema Nacional, do Serviço Nacional de Saúde, caso que não tinha acontecido até à época, porque ainda não tinha sido analisado pelo Serviço Nacional de Saúde a situação daquelas gêmeas. Obrigada, Sr. Deputado, pela questão. Sim, ouvi as respostas do Dr. António Costa e subscrevo a ideia de que os governantes são responsáveis pelos atos das suas equipas. E, no caso, a minha equipa envolvia o meu secretário de Estado. E, portanto, só uma pessoa sem... enfim, que eu não sou... não faria a si próprio essa pergunta. Claramente deixou-se que uma situação na qual duas pessoas que tinham acesso a um medicamento que não passaram à frente de ninguém e relativamente às quais hoje sabemos, tanto quanto sabemos, estão de melhor saúde do que aquilo que estariam, se transformasse no tema que temos aqui e isso obviamente que para mim é um facto muito perturbador, relativamente ao qual não posso deixar de perguntar se não poderia ter feito algo de outra maneira, mas é o que posso dizer. Obrigada eu. Obrigado, Sra. Eurodeputada Marta Temido. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, representante única do PAN. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados e a doutora Marta Temido, eurodeputada. Não vou insistir nas questões sobre se conhecia ou não o processo, já deixou claro, ou tão pouco se fez pressão sobre a administração, também já deixou claro isso quer nas suas declarações, quer hoje, mas da leitura do relatório do IGAS, há aqui alguns factos que nos parecem que mostram algumas fragilidades em termos procedimentais do próprio Gabinete do Ministério e da Secretaria de Estado. Desde logo, o relatório deixa uma recomendação para que a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde assegure que a documentação que é encaminhada por parte dos gabinetes para tratamento possa ser objeto de despacho por parte do Secretário de Estado ou por um membro do gabinete no qual tenha sido delegada essa responsabilidade. No entanto, esta tramitação não estava a acontecer. Pode-nos explicar o porquê desta informalidade e porquê é que não existia outro tipo de controle documental que, das duas, uma, ou havia de facto uma delegação no Secretário de Estado e não teria que passar também pelo seu gabinete, ou então porque é que não foi levado a conhecimento, desde logo, este caso ao Ministério e neste caso à doutora Marta Temido. Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real, pela questão. Eu não diria que foi uma informalidade, foi um encaminhamento de expediente que não seguiu a tramitação que deveria ter tido, porque estava dirigido à minha chefe de gabinete e não chegou à minha chefe de gabinete. Passou logo para a estação seguinte, que foi questionar as entidades envolvidas, eventualmente envolvidas na solução do caso. Portanto,
É assim a forma como eu analiso o tema. Os ministérios, pelo menos o Ministério da Saúde, têm um volume de expediente muitíssimo significativo. E aquilo que era a realidade que acontecia à data da prática, à data destes factos, provavelmente já não é a realidade que é hoje, porque o Ministério da Saúde tem, como outros ministérios, feito um processo de informatização daquilo que é o circuito documental e, portanto, hoje será provavelmente muito mais fácil do que era na altura ter a traçabilidade total de um documento. Deixe-me dizer-lhe também que a própria Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, já numa fase posterior e que nada tem a ver com esta circunstância que hoje aqui estamos a discutir, se municiou de recursos para melhorar aquilo que nós também fomos percebendo, que era uma gestão documental que não era tão eficaz, tão eficiente e de tanta qualidade quanto aquela que desejaríamos. Que nada tem a ver com isto. Insisto, houve a contratação de uma arquivista, houve a preocupação com a definição de um conjunto de boas práticas, exatamente porque nos apercebemos que havia falhas no sistema. E, portanto, esse processo está a ser melhorado, ou foi sendo melhorado, não posso dizer como é que está agora. De qualquer forma, há uma realidade que é incontornável, que é o volume de expediente vindo de todas as partes, em suporte papel, em suporte eletrónico, de todas as formas, e que torna a capacidade de, já não vou dizer de um ministro ou de um secretário de Estado, mas de um chefe de gabinete, de dar uma resposta provavelmente tão cuidada quanto aquela que todos desejaríamos, sem falhas, porque é disso que estamos a falar. Difícil, mas os sistemas existem para ser montados para resolver essas falhas, claro. Ainda há pouco, ou seja, pegando até agora na questão que disse de o expediente não ter sido chegado à sua chefe de gabinete, só tomou conhecimento dessa circunstância à data em que nos referiu há pouco, de ter sido contactada pela jornalista ou em algum outro momento posterior e conseguiu apurar porque é que esse expediente não chegou à sua chefe de gabinete? Não consegui apurar porque é que o expediente não chegou à minha chefe de gabinete, de forma nenhuma, e desde as minhas primeiras declarações sobre este caso, no jornal, eu até o trouxe o ano passado, há quase há um ano, que eu digo há aqui um hiato que eu não consigo explicar, porque as comunicações entram, as comunicações são registadas na Secretaria-Geral e, portanto, não há subtração das comunicações e passam à fase seguinte, que é Infarmed, diga-nos lá o que é que tem a dizer, visto que é uma matéria da sua área de competência. É o que posso dizer. Ainda em relação à questão da orgânica interna do Governo, eu recordo que existia um código de conduta aprovado no tempo do anterior Governo, nomeadamente o Dr. António Costa tinha de facto estabelecido estas obrigações e existia aqui um conflito no caso do gabinete do Dr. Lacerda Salles relativamente à intervenção da secretária que antes de ir para o gabinete ministerial exercia funções no Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Tivemos aqui também depoimentos que são contrastantes entre o Dr. Lacerda Salles e a sua secretária, em que, de um lado, é dito que era do conhecimento pleno que existia, portanto, este histórico do ponto de vista curricular, do outro lado, é dito que não havia conhecimento. Mas a verdade é que, existindo este conflito de interesses, importa perceber se, dentro daquilo que eram ministérios, eram ou não, neste caso, o pessoal advertido daquilo que era o conflito de interesses e o código que tinham que observar, e se nunca se aperceberam que alguém que tinha trabalhado nesta unidade hospitalar não deveria então estar em contacto com estes processos ou ser colocada numa situação em que pudesse ter que estabelecer estes contactos, como veio a acontecer. Não lhe sei dizer, senhora deputada, francamente não lhe sei dizer, não... sim, todos tínhamos conhecimento do Código de Conduta, sim, era uma matéria à qual cada gabinete estava particularmente atento, mas eu pessoalmente não sei de onde vinham as pessoas que integravam os restantes gabinetes, portanto não lhe sei dizer mais nada sobre isso. Ainda relativamente, e para concluir este caso concreto, gostaria de saber se alguma vez o Dr. Nuno Rebelo de Sousa tentou contactar pessoalmente, seja no âmbito deste caso, ou seja no âmbito de outros casos, porque já aqui ouvimos dizer, nomeadamente o chefe da Casa Civil, que não era caso único as tentativas de contacto e de influência por parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e se nessas interações, se alguma vez se apresentou como lobista, e depois, por outro lado, na defesa junto do IGAS, o Dr. Lacerda Salles disse, e passo a citar,
Todos sabem da existência do ensaio clínico patrocinado pelo laboratório que comercializa o medicamento e da situação absolutamente única da administração do medicamento a duas gêmeas, e gostaria de perceber e que esclarecesse se compreende onde é que o Dr. Lacerda Salles queria chegar com esta afirmação, e se a doutora Marta Temido tinha conhecimento também do interesse de um laboratório em comercializar o medicamento e que a administração ocorresse num caso em concreto de duas gêmeas, precisamente para que pudesse ser feito um ensaio clínico. Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Nunca o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, com quem nunca me cruzei, a não ser que eu ignore isso, me contactou, nunca o contactei, e relativamente às restantes questões que coloca do interesse laboratorial ou outro, eu não tenho essa informação. Como disse na minha intervenção inicial, o conhecimento que tenho deste processo é aquele que resulta de um conjunto de documentos e portanto, muito limitado, e só sobre isso lhe posso falar. O resto sou como os outros cidadãos. Obrigada. Obrigado, Sra. Eurodeputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PST. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente podendo responder diretamente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Eurodeputada Marta Temido, Senhora Ex-Deputada Nacional, Senhora Ex-Ministra da Saúde, permita-me que a cumprimente pelo regresso a esta Casa e agradecer também os esclarecimentos que nos têm dado. Em primeiro lugar, e antes de começar a fazer perguntas, gostava de consolidar algumas coisas que nos afirmou hoje. A principal é a do momento em que tomou conhecimento do caso. Afirmou-nos que teria sido quando o contacto com uma jornalista, posteriormente assistiu à reportagem, trocou impressões nessa altura e só nessa altura com o Dr. Lacerda Salles. Teve a oportunidade também de nos dizer que nunca recebeu nenhum contacto, tanto quanto lhe pedia que confirmasse, quer de São Bento, quer de Belém, relativamente a este caso. Quando refere, e referiu hoje, aqui nesta sala, que quando contactou com o Dr. Lacerda Salles a primeira vez, disse que não tinha tido mais conversas com ele, e a expressão que utilizou foi para nos preservarmos uns aos outros. Preservar de quê? Porque em maio deste ano, deu uma entrevista, dia 7 de maio deste ano, deu uma entrevista em relação a este processo, que disse era um processo alegadamente incorreto, e depois afirmou que admitia que tinham existido práticas irregulares e até ilegais. Estava-se a referir a uma questão em concreto, ou estava apenas e só a pôr estas questões no domínio da possibilidade? Muito obrigada, Sr. Deputado António Rodrigues. Duas questões. O momento em que tomou conhecimento do caso já o referi, portanto não vou voltar ao tema. Se tive algum contacto com alguma das entidades que refere, seja a Presidência da República, o Gabinete do Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro ou outros, não tive nenhum contacto. Não fiz nenhum contacto. Quanto à minha entrevista de 7 de maio, eu gostava muito de o ajudar, mas eu, assim, em abstrato, não posso comentar-me a mim própria. Se me ajudar, talvez seja mais fácil, mas perdoar-me-á, mas comentar-me a mim própria sem contexto é ainda mais difícil. Doutora Marta Temido, eu estou apenas a citar aquilo que a doutora declarou, que diz que então o Ministro da Saúde sofreu com todas as investigações ao caso, admitindo, e cito, estou a ler, admitindo que existiram práticas irregulares ou até ilegais, não se entendendo se essas práticas foram praticadas pela família ou por outros. São expressões que estão nesta mesma entrevista que aqui tenho, que lhe posso até facultar uma cópia, porque tenho aqui em duplicado. Mas a questão é, se nessa altura admitiu que teria havido, e estamos a falar única e exclusivamente do caso das gêmeas, que admitiu que elas receberam o tratamento necessário e devido, mas que terá admitido que podia haver práticas irregulares ou até ilegais, a que é que se queria referir quando fala disto? Ó, Sr. Deputado, são uma vez suas, mais, compreendo, mas, e agradeço que me leia com tanta atenção e que me cite com tanta atenção, mas eu confesso-lhe que não tenho presente o contexto em que essas palavras foram ditas, mas respondo de qualquer forma. Por alguma coisa existe esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Por alguma coisa, há um processo que está a decorrer. Eu, mais do que isso, não lhe sei dizer. Eu admito que se possa fazer uma análise de um caso que suscita dúvidas. Devo essa observação genérica até à minha formação de base. Admitido, portanto, tal como admitia nesta entrevista, que possa ter havido práticas irregulares ou até ilegais, admitindo que essas práticas irregulares e ilegais pudessem ser praticadas por um ex-secretário de Estado seu, voltando àquilo que foram as respostas do Dr. António Costa à pergunta até do PSD relativamente a esta matéria, que já foram aqui citadas pelo Sr. Deputado João Almeida, se soubesse e tivesse sabido destas práticas irregulares e ilegais na altura, teria admitido o Secretário de Estado António Lacerda Salles? Senhor Deputado, eu não... Na mesma dimensão da admissibilidade de hipóteses. Claro, mas há hipóteses que nós podemos admitir numa entrevista, mas não numa comissão parlamentar de inquérito. A título de preservarem-se uns aos outros? Não, a título de preservar a função da comissão parlamentar de inquérito. E a sua própria opinião relativamente a isto? Eu não estou aqui... A palavra e a expressão preservar não foi minha, foi sua. Sim, mas repare, mas a expressão preservar tem todo o sentido. Porque se nós queremos preservar um processo, a melhor forma é, de facto, creio eu, lidarmos com ele com muita sobriedade e não colocarmos os outros em situações em que sejamos mal interpretados ou que possamos dar aso a más interpretações. E estamos todos a falar num plano de abstração, porque eu não sei muito bem o que é que o Sr. Deputado está a pretender. Eu só estou a utilizar a expressão que a senhora, a doutora Marta Temido usou, que era que teve essa primeira conversa com o doutor Lacerda Salles aqui no Parlamento, porque eram colegas aqui no Parlamento, e que se decidiram não falar mais sobre o assunto para se preservarem. Aliás, foi preservamo-nos uns aos outros. Foi essa a sua expressão aqui dita. Sim. Penso que é facilmente compreensível que este processo, independentemente daquilo que se venha a apurar, que são os factos, é um processo que, relativamente ao qual as pessoas não passam com indiferença. Não passa quem o está a conduzir, não passa quem trabalhou em conjunto. E, portanto, a melhor forma, até haver conclusões sobre o que é que efetivamente se passou, é nós mantermos alguma distância entre nós para, exatamente, não é não nos condicionarmos, porque nunca nos condicionaríamos, mas para não gerar outras interpretações. Entre vós. Entre vós não, de terceiros. Porque o que se quer preservar é entre vocês. Portanto, o que significa que até deveriam ter cuidado a não terem quaisquer conversas entre os dois para que isto não pudesse descambar para outra situação. É isso que me está a querer dizer? Não, Sr. Deputado. Aliás, como lhe disse, não estou a perceber nada do que é que me está a perguntar. E, portanto, tenho muita pena, mas tenho muita dificuldade em eu conseguir ajudar concretamente com uma pergunta abstrata. Mas... Então eu falo uma pergunta em concreto, Sra. Doutora Marta Temido. Eu pergunto-lhe concretamente, se decidiram não falar um com o outro porque não queriam que um e outro soubessem como é que o assunto tinha evoluído quando estavam os dois no Ministério da Saúde, uma como Ministra e outra como Secretário de Estado? Obrigada pela sua pergunta concreta. Claro que não, Sr. Deputado. Não, era a resposta que eu queria que tivesse dito logo no princípio e não tivesse desvessado durante a resposta que tinha. Sr. Deputado. Senhora Doutora, então pergunto-lhe outra situação. Não era normal que, tendo o Secretário de Estado, António Salles, estado ao serviço do Ministério da Saúde e no seu gabinete em princípios de novembro de 2019, que passados apenas 15 dias tivesse aparecido uma situação dessas e não tivesse comentado com a Ministra uma situação que implicava numa situação complexa, que vinha na sequência daquilo que a opinião pública portuguesa tinha estado muito atenta, que tinha sido às situações da bebé Matilde e da bebé Natália, e que o Secretário de Estado, tendo tomado conhecimento desta situação, porque o teve, e isso já foi assumido publicamente, não tivesse comentado com a sua Ministra da Saúde esta mesma situação, até porque estava lá apenas há 2 semanas e não estava há 6 meses quando tinha sido a questão do bebé Matilde? Sr. Deputado, é possível que sim, mas o que é facto é que isso não aconteceu. Senhora Doutora Marta Temido, pergunto outra vez, outra coisa. Teve sempre confiança no Dr. António Lacerda Salles enquanto foi seu Secretário de Estado, que fazer política, como é evidente? Naturalmente que sim. E, portanto, nada disto não está preocupado em que ele tenha agido sem lhe ter dado conhecimento, não está preocupado em que ele tenha recebido quem recebeu e a documentação que recebeu e que terá, alegadamente, feito telefonemas através do gabinete para que esta situação fosse, de alguma forma, agilizada.
e não ficou preocupada quando, em 2023, soube que este caso tinha ocorrido. Sr. Deputado, eu já na minha intervenção inicial, na resposta que dei ao Sr. Deputado João Almeida, lhe disse o que era a minha preocupação com este caso. Importa-se sublinhar outra vez para nós conseguirmos ficar clara a sua preocupação inicial neste caso? A propósito de uma pergunta que o Sr. Deputado João Almeida me fez, que foi a resposta escrita do Sr. Primeiro-Ministro, peço desculpa, do Dr. António Costa, às perguntas que lhe foram suscitadas sobre a responsabilidade das equipas, eu disse que concordava inteiramente com a abordagem que tinha sido dada nessa resposta, que todos nós somos responsáveis por nós e pelas nossas equipas. E disse-lhe que só uma pessoa que não tivesse um conjunto de princípios que eu penso que tenho, é que se distanciaria de uma leitura desse tipo e se colocaria fora de uma autoavaliação que me leva a concluir nos seguintes moldes. As crianças tinham direito ao medicamento, as crianças não passaram à frente de ninguém, as crianças estão aparentemente melhor. Poderíamos ter feito o mesmo sem que se tivesse dado aso a uma situação de desconfiança sobre o funcionamento do sistema. E esta é a minha avaliação do caso. Portanto, a sua avaliação do caso é que as crianças, tendo direito ao tratamento, ninguém discute isso hoje, porque todos concluímos que eram nacionais à data do tratamento, que podiam ser tratadas pelo Serviço Nacional de Saúde e que no meio tudo vale. Não percebi isso. No meio disto tudo, tudo vale. Ou seja, apesar de elas terem tido direito ou terem direito ao tratamento, não interessa a forma como elas tiveram acesso ao tratamento. É essa a sua opinião. Não. O processo e todo este processo correu tudo linear e foi tudo perfeito. Sr. Deputado, eu penso que tanto não é assim que estamos aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito e os senhores deputados e as senhoras deputadas estão a fazer o seu trabalho. O nosso trabalho é saber, neste caso e na sua opinião, se os fins justificaram os meios. Eu não tenho opiniões, não vim cá para dar opiniões, nunca creio que os fins justifiquem os meios em qualquer circunstância e, portanto, esta não é uma circunstância excepcional. O que lhe estou a dizer é que, provavelmente, esse é o meu lamento, o processo poderia ter sido conduzido de uma outra maneira e termos tido evitado todos uma situação de desconfiança sobre as instituições. E principalmente sobre as pessoas que as alimentam. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais perguntas. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Eurodeputada Marta Temido. Agora a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Podem inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Eurodeputada Marta Temido. Na verdade, alguns senhores deputados da Comissão de Inquérito já têm conclusões tiradas sobre o andamento dos trabalhos, mas o que é certo é que a Comissão de Inquérito ainda não tomou conclusões e relativamente àquilo que foi a eventual intervenção do ex-secretário de Estado da Saúde, há dois testemunhos contraditórios, o do próprio e da sua ex-secretária. Há dois mails, um enviado pela sua secretária para na altura Hospital Santa Maria, que não diz, em parte alguma do corpo do mail, que para se marcar uma consulta, transmite os dados das crianças unicamente e alega uma conversa telefónica prévia. E temos também um segundo mail enviado pela mãe das crianças à companheira de Nuno Rebelo de Sousa, que por sua vez encaminhou para a secretária e a secretária encaminhou para o secretário de Estado da Saúde. E muitas vezes colocam-se questões dizendo que, neste caso concreto, o ex-secretário de Estado da Saúde mandou marcar a consulta. Eu julgo que deve ser sempre no campo da suposição, porque isso, o que há é matéria conflituante e por isso até que há um partido que quer ouvir novamente o Secretário de Estado da Saúde.
Relativamente àquilo que foi o acesso das crianças ao tratamento com medicamentos Zolgensma, também é importante trazer para cima para esta audição que até hoje já mais de 36 ou mais crianças já foram tratadas com medicamentos Zolgensma. Apesar deste caso reportar, o início deste caso, reportar aos meses de julho, agosto de 2019, o que é certo é que só em julho de 2020 é que as crianças têm acesso ao medicamento, foram tratadas com medicamento no Hospital Santa Maria. Isto a propósito daqui da diferença temporal, para que se perceba também que, apesar de algumas insinuações que foi dado toda a ajuda e todo o apoio ao tratamento destas crianças, o que é certo é que o próprio hospital, e temos essa documentação disponível na Comissão de Inquérito, o próprio hospital teve que insistir muitas vezes com o Governo, com o Ministério da Saúde, melhor dizendo, para que fosse dada cobertura financeira para que o hospital, que alegava insuficiência financeira para comprar mais, e também o próprio hospital dizia ao Ministério da Saúde que não tinha só estas duas crianças em espera, tinha outras crianças em espera, com os nomes das crianças também nessas cartas enviadas ao Ministério da Saúde. E só muitos meses mais tarde é que é dada autorização ao abrigo daquele programa, que é o programa de acesso precoce ao medicamento, que existe exatamente para este tipo de situações de medicamentos ou de difícil acesso, ou neste caso, com um custo elevado. As audições também já nos permitiram saber, principalmente a última, o presente, o Infarmed, que estamos a falar de um medicamento que custou mais de €1 milhão, mas mais perto de €1 milhão do que 2 milhões de euros. Bom, para já, o Sr. Deputado já descobriu isso na última audição. Se calhar daqui, quando tiver mais informação, vai descobrir que até é muito, sem IVA ou com IVA, continua mais perto de €1 milhão. Não deixa de ser um valor elevado, como é evidente, que a questão é o rigor. É o rigor das declarações, é o rigor das posições políticas. O que é certo é que muito se disse e muitas acusações se fizeram com falta de rigor. Mas há aqui uma questão central, e que é, digamos, a grande questão que lhe queria colocar, que tem a ver com o ato médico. Ou seja, eu próprio questionei a ex-secretária do Estado de Estado da Saúde sobre se ela sabia, se a senhora Carla Silva sabia que um ato médico, uma consulta, só pode ser uma decisão do médico. E disse que sim. E, portanto, quando enviou o mail, também disse que quando enviou o mail para o Hospital Santa Maria, é verdade que também alegou o desconhecimento porque não disse encarregue-me o Secretário de Estado, não disse encarregue-me o Chefe de Gabinete, enviou um mail sem dizer por que razão é que estava a enviar o mail, ou debaixo, ou quem é que deu a orientação ou a ordem, e não enviou o mail para o Conselho de Administração nem para o Diretor Clínico, envia diretamente para uma médica que conhecia muito bem, porque a Secretária do Secretário de Estado da Saúde saiu do Hospital Santa Maria para o gabinete do Estado de Estado da Saúde e com uma carreira de quase 9 anos no Hospital Santa Maria. Portanto, a doutora Ana Isabel Lopes, que era na altura a diretora do Departamento de Pediatria do Hospital Santa Maria, foi quem recebeu o mail e com quem conversou telefonicamente, previamente ao mail, com a secretária com a secretária do Secretário de Estado. Isto para dizer que, quando o mail é enviado à médica, a doutora Ana Isabel Lopes, a senhora Carla Silva sabia que não estava a marcar uma consulta. Disse-o aqui que sabia que não estava a marcar uma consulta porque não marca consultas. Foi a expressão usada. Muito bem. Eu também não acredito que a doutora Ana Isabel Lopes, médica, diretora do Departamento de Pediatria de um hospital, abandone, deixe cair aquela que é a sua total autonomia de decisão da marcação de um ato médico, da marcação de uma consulta, só porque recebe um telefonema da secretária de um membro do Governo. A pergunta que eu lhe faço é ou não é claro que um ato médico é uma decisão do médico, independentemente de uma interferência, supondo que ela existiu, de um membro do Governo, de um governante? É ou não é uma decisão exclusiva do médico?
Muito obrigada, Sr. Deputado João Paulo Correia, pela pergunta. Sim, claro, a decisão clínica é uma decisão do clínico e ninguém admitiria que essa autonomia fosse posta em causa. Muito bem, eu não tenho mais questões, já muitas questões foram colocadas à senhora deputada Marta Temido, não queria estar aqui a repetir as questões, mas queria que ficasse mais uma vez claro, porque também esta pergunta tem sido colocada várias vezes, para que se perceba, e há muitos portugueses que acompanham os trabalhos desta Comissão de Inquérito, e tem que ficar muito clara a conclusão de que um ato médico, perante a lei, não deixa dúvidas que é uma decisão do próprio médico e, portanto, o relatório da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, quando diz que a consulta só existiu porque foi a pedido de um membro do Governo, isso esbarra completamente naquilo que é a autonomia do médico, neste caso a doutora Ana Isabel Lopes, que como médica e diretor do departamento tinha total autonomia para dizer que não ou para dizer que sim em função daquilo que é a sua apreciação clínica. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Deputada, Eurodeputada Marta Temido. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, o parlamentar do Chega. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento eu também, a Sra. Eurodeputada Marta Temido. Eu, no seguimento desta interpelação feita pelo Partido Socialista, que tem obviamente todo o direito a fazê-la, eu sei que não gosta de comentar-se a si próprio, como respondeu há bocado ao Sr. Deputado António Rodrigues, porém, eu tenho que lhe ler esta frase, porque eu gostava de lhe dar a oportunidade de alterar esta frase que disse hoje e gostava de lhe perguntar se a quer alterar ou não, porque disse isto. Na minha perspectiva, foi o clínico que tratou do caso o responsável, mesmo que tenha havido a ação do gabinete do Secretário de Estado. Doutora Marta Temido, o que nos está a dizer é que acha que mesmo que um Secretário de Estado da Saúde tenha contactado um clínico a dizer-lhe marquem esta consulta, apesar do relatório da Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, estamos a falar do segundo maior titular no Ministério da Saúde, a seguir a si. O segundo maior titular. E o que nos está a dizer é que, na sua perspectiva, a responsabilidade é do médico. Ou seja, há um secretário de Estado que diz marquem uma consulta ilegalmente, porque o relatório do IGAS o diz, e viola, aliás, a portaria que conhece bem, porque foi durante o seu mandato de acesso. E o que nos está aqui a dizer hoje, são palavras suas, é que, na minha perspectiva, foi o médico responsável desta consulta. É certo, o médico é que a marca, mas ele recebeu um telefonema do secretário de Estado, ou de alguém em nome do secretário de Estado. Então a responsabilidade é do médico? Não é do político que levou a que essa consulta existisse, sendo o titular da saúde? Vamos lá ver. Muito obrigada, Sr. Deputado André Ventura, pela questão que coloca. Eu penso que estamos a falar de, pelo menos na minha perspectiva... Eurodeputado, peço desculpa, coloque, senão não fica bem na gravação. Claro. Obrigado. Eu penso que estamos a falar de dimensões distintas. Quando fiz essa afirmação que refere, o que estou a dizer é a responsabilidade pelo ato médico. Não estou a falar de qualquer outro tipo de responsabilidade da qual não cuidei nem cuido aqui na minha intervenção. Só para questionar isto, porque isto vai direto ao que o PS tinha acabado de questionar. Se, como diz o relatório do IGAS, mas mais, como dizem e-mails com que eu vou confrontar em relação à marcação da consulta, foi o Secretário de Estado que a levou a cabo, então, na sua perspectiva, quem é o responsável pela marcação da consulta? É o médico ou é o Secretário de Estado? Pela marcação da consulta? Pela marcação da consulta eu diria que é o médico, porque a consulta tem de ser determinada por um clínico. Mesmo tendo sido solicitada por um Secretário de Estado da Saúde? Isso é outro tipo de responsabilidade. Mas eu estou-lhe a perguntar sobre este tipo concreto. Pois, mas sobre esse tipo de responsabilidade não é uma responsabilidade clínica, é uma responsabilidade de outro tipo, que eu não lhe sei dizer. Sabe dizer como assim? Um secretário de Estado marca uma consulta e não me sabe dizer que tipo de responsabilidade é essa? Pode ser uma responsabilidade política, pode ser uma responsabilidade de outro tipo. Eu estou a falar da responsabilidade, essa responsabilidade a que o Sr. Deputado André Ventura alude quando faz essa minha citação, é a responsabilidade do clínico que determina o ato. Se o Secretário de Estado, por absurdo, dissesse cometa um crime, é evidente que havia uma responsabilidade partilhada.
aqui também me parece que há do clínico a decisão, a iniciativa clínica. E, quanto eu conheço da ética e deontologia dos médicos, eles nunca abririam mão, e é isso que eu estava a pretender sublinhar, nunca abririam mão dessa linha. Só interrompê-lo para dizer, é que isto Nada. não é por absurdo, isto está na sua pasta que veio para esta comissão de inquérito, eu não posso mostrar porque eles são documentos confidenciais, e o historial clínico diz assim: primeira consulta efetuada com o pai em dezembro, solicitada ao Departamento pelo Secretário de Estado da Saúde. Desculpe, isto não é absurdo, isto está nos documentos oficiais que eu tenho aqui e penso que também terá. Eu não vou mostrá-los porque eles são confidenciais, portanto, vamos deixar o absurdo e vamos ao concreto. Foi marcada pelo Secretário de Estado, segundo, pelo menos, os documentos que aqui temos. Então, quem é que é o responsável por isto? É o médico ou é o Secretário de Estado? É isto que eu lhe estou a perguntar. Porque era Ministra da Saúde e, portanto, tem que fazer essa avaliação. Duas coisas distintas. Em primeiro lugar, eu não tenho acesso a essa pasta que o Sr. Deputado André Ventura alude, porque eu só tenho acesso aos documentos que carreguei para este processo e que não englobam esses documentos que foram fornecidos à Comissão Parlamentar de Inquérito. Em segundo lugar, eu mantenho a minha resposta. A responsabilidade pelo ato médico só pode ser do próprio médico. Se há uma responsabilidade política ou de indução por trás, isso é aquilo que está aqui a ser avaliado. Presidente, posso, uma interpelação, posso entregar à doutora Marta Temido um documento, ou não é permitido, uma vez que este documento está na pasta do Infarmed e é um documento confidencial, mas envolvendo o Ministério da Saúde à altura, não sei se ele poderá ser apresentado. Já noutras circunstâncias e audições foram exibidos documentos a quem estava a depor, portanto, penso que sim. Pode. Oh, Sr. Deputado, isto já exige outro material. Muito bem, o documento é o documento do Infarmed, na pasta do Infarmed, que reconhece que a consulta foi marcada pelo Secretário de Estado. Portanto, não estamos a falar do absurdo, do abstrato, estamos a falar do concreto. Foi escrito pela doutora Teresa Moreno. Escrito pela doutora Teresa Moreno, enviado para o Infarmed, ou seja, é a posição da doutora Teresa Moreno. É a posição da doutora Teresa Moreno, ou o testemunho da doutora Teresa Moreno quanto à situação. Eu estou a dizer isto porque esta audição é pública, sim, e da forma como apresentou assim muito simples, podia dar a entender que era nem descreveu o documento. Nós próprios estávamos aqui a saber que tipo de documento é que era. Só para clarificar, este é o documento de suporte à requisição do documento do medicamento ao Infarmed. Não estamos a brincar. Foi com isto que o Infarmed pegou para dar um medicamento à gêmea. E, portanto, não interessa a autoria, é um documento oficial de requisição. Bom, então, vamos lá ver. Nós temos um documento que é oficial, que está na base da atribuição do Infarmed do medicamento, pago pelos contribuintes portugueses, e a doutora Marta Temido estava a dizer, vamos supor por absurdo que foi marcada. Aí não está por absurdo, está em concreto. E, portanto, eu gostava de pedir, de seguida, se já olhou para o documento, isso, eu penso que numa comissão de inquérito não há este diálogo, mas se houver eu também estou disponível para ele, é só começarmos e nós estamos disponíveis para ele. É só, acho que também já... Senhores deputados, cingem-se à matéria, Exato. por favor. Se não, estamos aqui para isso. Doutora Marta Temido, penso que já olhou para o documento, agora pode ver que está aí marcado pelo doutor António Lacerda Salles a consulta, a solicitação, e, portanto, eu queria lhe perguntar se mantém estas declarações, se isso tiver acontecido, se entende que a responsabilidade da marcação é do médico ou se é do Dr. António Lacerda Salles, se isso for verdade. Sr. Deputado. Somente, Sra. Eurodeputada, Sr. Deputado João Paulo Correia, pede a palavra. Sim, Sr. Presidente, para clarificar o documento que está a ser utilizado pelo Sr. Deputado André Ventura nas questões que está a colocar a Sra. Eurodeputada Marta Temido. E estamos a falar do testemunho, ou da posição da doutora Teresa Moreno, enviada ao Infarmed. A doutora Teresa Moreno, médica do Hospital Lusíadas, ao mesmo tempo médica do Hospital Santa Maria, médica no Hospital Lusíadas, para onde foram marcadas as primeiras consultas das gêmeas em Portugal, através do Dr. José Magro, amigo do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Bom, é para contextualizar, Sr. Deputado. É para contextualizar. Sr. Deputado, mas tem que ser breve, por favor. Já terminei. Não é interromper, eu fiz uma interpelação à mesa, Sr. Deputado. Hoje de manhã fartaram-se de fazer e estava tudo bem. O Sr. Deputado Pedro Pinto fartou-se de fazer, estava tudo bem. Agora à tarde é que já não dá jeito.
Senhores deputados, penso que já todos entenderam, mesmo quem está a assistir a esta comissão já entendeu o contexto. Portanto, eu vou dar a palavra à senhora eurodeputada para responder. Chamo só a atenção ao senhor deputado André Ventura, só uma pequena questão, e aos próximos deputados, se houver mais rondas. Tivemos um problema com aquele cronómetro. Neste momento, o que diz convidados passa a funcionar em vez daquele, porque aquele deixou de trabalhar, é só uma mera informação. Senhora deputada, por favor, pode responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado André Ventura. Aqui o documento que me facultou diz: meninas observadas em consulta no dia 2 de janeiro, na sequência de primeira consulta efetuada com o pai, em dezembro, solicitada ao Departamento pelo Secretário de Estado. Solicitada. Não está. Não está. O Sr. Deputado fez-me uma pergunta. Está a dizer que isso é normal, está tudo bem? Uma consulta solicitada por um secretário de Estado? E estamos aqui a dizer que está tudo normal? Eu não disse que estava tudo normal, nem que estava tudo bem. O que me perguntou foi de quem era a responsabilidade pela marcação da consulta. E eu disse-lhe que havia 2 tipos de responsabilidade. A responsabilidade clínica de levar as meninas a uma consulta, que me parece que é do médico. A responsabilidade política de quem a possa ter indevidamente solicitado não será seguramente do médico. Será de quem? Será de quem a solicitou, alegadamente do Secretário de Estado. E acha que é uma responsabilidade só política, apesar de ser irregular e do relatório do IGA já ter dito que ela é irregular? Isto não me cabe apreciar, não faço ideia. Eu gostava de lhe perguntar sobre um documento que está na sua pasta, e portanto este imagino que tenha conhecimento, sim, visto que está na sua pasta, em que diz isto: foi a opção do Conselho de Administração, isto é um e-mail que vai para a sua Secretária de Estado, doutora Jamila Madeira, e vem do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Eu não o posso exibir porque é um documento confidencial. E diz: foi a opção do Conselho de Administração não deixar de cumprir a nossa missão. Porém, não hesitámos na aquisição do medicamento, pese embora este não estar incluído no Programa Especial de Financiamento para a Atrofia Muscular Espinhal, que apenas inclui o outro medicamento específico. Tem conhecimento deste documento e teve conhecimento deste documento na altura? Não tive conhecimento deste documento na altura, porque ele não me era dirigido e eu não acompanhava os temas do financiamento. Está na minha pasta, penso que é um dos ofícios exatamente que eu tenho aqui, que reencaminhei do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, dirigidos ao gabinete da Sra. Secretária de Estado Adjunta da Saúde, da Sra. Secretária de Estado Adjunta da Saúde. Este documento deixa claro que o medicamento que estava a ser pedido não estava incluído no programa habitual de financiamento para esta doença. Exatamente. E ainda assim, a Sra. Secretária de Estado não falou consigo sobre isto? Ao Sr. Deputado André Ventura, a inovação terapêutica não segue o ciclo orçamental e, portanto, é muito comum que ao longo do ano medicamentos, e isso é uma coisa muito positiva, medicamentos apareçam que não estejam cobertos pelo ciclo orçamental. Mas este não é um medicamento qualquer, é o medicamento mais caro do mundo. Ficou assim conhecido, mas o mais caro ou o menos caro é a inovação terapêutica não é totalmente compatível com o ciclo orçamental. Isso levar-nos-ia, olha, por exemplo, a questões relacionadas com aquilo que são os contratos de parceria pública ou privada ou a gestão do Serviço Nacional de Saúde. Porque na gestão do Serviço Nacional de Saúde, exatamente em nome da gestão orçamental, em nome da gestão flexível, tentam encontrar soluções que permitam acomodar orçamentalmente aquilo que são as inovações que não estavam previstas. O que está a dizer é que a Secretária de Estado, Jamila Madeira, neste caso, podia autorizar uma quantidade indefinida destes medicamentos, mesmo independentemente do impacto orçamental, que nunca falaria à Ministra sobre isto. Não estou a dizer nada disso. O que estou a dizer é que, tanto quanto se consegue perceber destes documentos e tanto quanto é do meu conhecimento de casos semelhantes, aquilo que acontece quando aparece um novo medicamento é que há uma articulação entre as 4 entidades com intervenção na matéria, Infarmed, Administração Central do Sistema de Saúde, uma pela eficácia e vantagem terapêutica do medicamento, outra pela questão associada ao financiamento, e depois os próprios prestadores de cuidados e os gabinetes ministeriais, no sentido de encontrar um mecanismo de financiamento para estas inovações. Mas está a ver, é aqui que eu não compreendo como é que isto não chegou até ao Ministério da Saúde, porque estamos a falar de uns anos atrás, em que depois, no tal círculo que refere, aparentemente terá havido autorização da tutela, porque o Conselho de Administração está a pedir autorização à tutela, a tutela deu autorização. Depois isto foi para o Infarmed. E é no Infarmed que se diz que a consulta foi marcada pelo Secretário de Estado. E ninguém se lembrou de ver que isto não era legal.
Então isto está num documento de pedido de um medicamento e ninguém neste país se lembra de parar para pensar que isto é ilegal, que não faz sentido nenhum um secretário de Estado estar a marcar consultas ou recomendar medicamentos. Este documento está da doutora Teresa Moreira, neste caso, ao acesso ao Infarmed, e ninguém fez nem participação, nem denúncia, nem chegou a lado nenhum, e nós só sabemos disto 5 anos depois do caso se ter tornado público. Isto é normal que isto aconteça. Sr. Deputado André Ventura, eu ouvi as audições que esta Comissão tem estado a realizar, dedicadamente aquela que aconteceu esta semana do Sr. Presidente do Infarmed. E aquilo que o Sr. Presidente do Infarmed penso que disse foi que esse documento não constava das avaliações que chegaram aos peritos. Foi aquilo que eu pude perceber. Eu, sobre esse aspecto, não lhe sei dizer. O que lhe sei dizer, e cingindo... Microfone, Sr. Deputado, o microfone. Os e-mails para o Ministério da Saúde desaparecem e não sabemos onde é que estão. O expediente desaparece. Isto desaparece. Desculpe lá, sobre este caso tudo desaparece. Uns não se lembram que têm e-mails, outros não se lembram que receberam. Agora, este também vai dizer que não consta do Infarmed. Bom, então não sei como é que isto aconteceu. Parece que isto de repente foi decidido e ninguém sabe como. Percebe a nossa frustração sobre isto também. Compreendo porque é que desconfiemos desta situação perante as instituições. Certo. Em qualquer caso, o que me parece essencial referir a esse propósito é que, independentemente de outras responsabilidades que a mim não me cabe, de facto, avaliar, o juízo técnico do Infarmed foi feito e foi feito com independência. Foi isso que o Sr. Presidente do Infarmed ontem aqui referiu. E as crianças foram tratadas e tinham direito ao tratamento e não passaram à frente de ninguém, tanto que foi tratada outra criança ao mesmo tempo. Vezes. Eu percebo que seja a narrativa que nos quer passar, mas isto tem que fazer perguntas. Com certeza. Eu não posso aceitar que o Infarmed está dentro do Ministério, ou seja, o Infarmed pertence organicamente ao Ministério da Saúde. E, portanto, como é que ninguém no Ministério da Saúde lhe disse, olha, nós temos aqui uma solicitação de um medicamento, mas que vem do Secretário de Estado, de uma consulta. Quer dizer, é que isto foi para a tutela a pedir... Eu não posso mostrar, já sei. Isto foi para a tutela a pedir o medicamento. Vai para o Infarmed a dizer que o Secretário de Estado é que pediu. Tudo isto passa como se não acontecesse nada. Sr. Deputado, eu não lhe posso responder pelas pessoas pelas quais os documentos passaram ou não passaram. O que lhe posso... Mas era Ministra na altura. Sim, mas... Como diz o Sr. Primeiro-Ministro, é responsável pelas ações... Eu não me pus de fora disso e o Sr. Deputado sabe que eu não me pus de fora disso. Então assuma a sua cota parte de responsabilidade. Sr. Deputado André Ventura, eu já respondi isso ao deputado... não, eu estou-lhe a perguntar sobre isto. Se assume a sua cota parte de responsabilidade por isto. Eu assumo a minha cota de responsabilidade por tudo, como sempre assumi. Agora, o que eu não posso é ter responsabilidade de uma coisa que eu não conheci e que não controlei. Tenho uma responsabilidade política? Tenho. Muito bem. Já é importante. Podia ter feito alguma coisa para modificar o rumo dos acontecimentos, se tivesse sabido? Talvez sim. Mais do que isso eu não lhe posso mesmo dizer. Há pouco disse que só conheceu o caso em 2023, quando uma jornalista falou consigo sobre este caso. Porém, disse à TVI, neste caso, que tinha memória e tinha tido conhecimento do caso. Sim. Então, tinha conhecimento do caso ou não tinha conhecimento do caso? Eu também já falei um pouco disso no início, na primeira resposta, e... eu vou-lhe até citar, se quiser, para ter ajuda, diz que tinha memória da situação e não do tratamento. O que é que isso quer dizer? Tinha memória de umas gêmeas. Há várias notícias da altura, aliás, que falam de gêmeas. E nós pensamos, olha, são logo duas. São logo duas. É só essa a questão e foi só essa a observação num tom perfeitamente natural e de quem não teme nada e não tem nada a esconder. Há várias notícias de jornais onde aparecem os nomes das crianças em tratamento, da altura. Eu tinha vários apontamentos meus, até para vir responder a este tipo de comissões, sobre quantos meninos estavam em tratamento. Normalmente a pergunta é ao contrário, então ainda não está a tratar. E, portanto, no meu rol havia umas gêmeas. Não, as gêmeas. Estou-me a fazer entender. Doutora Marta Temido, há duas questões que tenho que lhe fazer, uma delas com alguma perplexidade, que nos disse hoje aqui. Quando conheci o caso, o que fiz foi, cito, pensar o que poderia estar em causa. Parece-me um pouco caricato
que alguém com as responsabilidades que a senhora deputada teve, quando conheceu um caso como este, e com a gravidade que este tinha, com, enfim, o impacto maior ou menor no erário público, nos diga que se limitou a pensar o que podia estar em causa. A pensar, mas que não fez nada na verdade. Não contactou as pessoas para saber se isto era verdade ou não. Porquê? Porque se queria preservar a si e aos outros, como disse o deputado António Rodrigues, porque disse, todos nós nos preservámos uns aos outros depois do conhecimento deste caso. Cheira um bocadinho a pacto de silêncio, a uma espécie de solidariedade em cadeia que quis montar após conhecer o caso. É o que parece, poderá dizer que não é isso. Agora, repare nesta sequência de factos. Liga-lhe uma jornalista e diz-lhe, olha, há este caso. Lembra-se do caso, mas não se lembra do tratamento. Lembra-se que eram umas gêmeas porque são logo duas, como disse há pouco. Entretanto, começou a pensar o que é que podia estar em causa. É colega de Lacerda Salles nesta casa, vai falar com ele e vem aqui dizer-nos que falou com ele, mas não nos quer dizer o que é que falou com ele nem o que ele lhe respondeu. Porque se querem preservar uns aos outros. Como é que espera que acreditemos em si no fim desta audição de inquérito, quando nos diz, e diz publicamente, e sobre garantia de verdade, que depois de conhecer isto tudo, e que não tem nenhuma responsabilidade, vou terminar, Sr. Presidente, sei que o meu tempo acabou, e que nos diz que não tem nenhuma responsabilidade, então como Ministro foi indagar quem é que poderia ter. Bom, então, Sra. Ex-Ministra, deixe-me dizer-lhe isto. Este é o momento de nos dizer o que é que as pessoas lhe responderam. Este é o momento de dizer o que é que Lacerda Salles lhes disse quando, aqui no Parlamento, foi falar com ele. Este é o momento de nos dizer o que é que fez, porque eu não acredito, desculpe dizer-lhe, conhecendo-a, penso eu minimamente, politicamente, evidentemente, conhecendo-a politicamente, que não tenha feito nada, que não tenha tentado contactar as pessoas para saber o que é que aconteceu debaixo do seu mandato. Eu não acredito. Então, hoje era o dia de nos dizer a todos as respostas que as pessoas lhe deram. E podem ser tão importantes que podem determinar para sempre o rumo desta comissão de inquérito. E essa responsabilidade está nas suas mãos. E as palavras que nos pode dizer hoje acho que podem ser muito importantes nessa matéria. Obrigado e agradeço-lhe as respostas que nos deu. Ora, é essa, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Deputado André Ventura. Sr. Presidente, bom, eu tentei explicar que os únicos contactos que fiz foram formais, no sentido de deixar rastro, porque, tendo eu uma licenciatura em Direito, admitindo que fosse haver uma investigação sobre o caso, não quis condicionar a investigação, não quis condicionar, não quis causar qualquer entropia. E o preservar foi utilizado nesse sentido. Não foi no sentido de pacto de silêncio, foi no sentido de não interferir. Vamos lá ver, posso dar um caso semelhante. Ouvimos a senhora secretária do senhor secretário de Estado da altura dizer que tinha tido um contacto. E todos ficaram a pensar o que é que quereria ser aquele contacto. Aqui não houve contacto nenhum para preservar. Também calha mal, mas foi a opção, não tem nada de extraordinário. O que eu estou a dizer é que o que é que eu fiz? Pedi documentos. Fiz mais contactos? Não fiz. Não fiz porquê? Para evitar que hoje, se uma circunstância destas se colocasse, eu pudesse ser posta em causa por aquilo que tinha feito ou não feito. Confio perfeitamente na Justiça, como confio nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, e, portanto, farão o vosso trabalho. Eu só não fiz foi mais análise para que não tinha nada a temer. Ó, Sr. Deputado, quando saíram uma série de reportagens e nas primeiras notícias, tu viste aquilo, mas não passou disto. Ó, Sr. Deputado, como? Foi isso? Viste aquilo que vi. Obrigado, boa tarde. O senhor acredita nisso? Desculpe lá. Pois acredito. Senhores deputados, por favor. Acredito que não acredite, mas as coisas são o que são. O quê? Viste isso? Obrigado. Senhores deputados, chama a atenção que ainda há a possibilidade de haver... Chama a atenção que há a possibilidade de haver novas perguntas numa segunda ronda. Chama essa possibilidade a todos os grupos, caso queiram. Entretanto, pergunta à senhora deputada, eurodeputada Marta Temido, se já terminou a sua pergunta ou não, como foi interrompida. Já. Não, okay. Não tenho mais nada a referir. Ok, então pergunto se mais alguém quer fazer uma pergunta da segunda ronda. Ninguém mais quer, então nesse caso só me resta dar por terminada esta audição, agradecer a presença da senhora eurodeputada Marta Temido aqui hoje e está encerrada a audição. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente.